Olá pessoal, tudo bem? Aqui para mais um episódio do OperaCast. Hoje eu tenho o prazer de receber a Heloíse Frasson, mais conhecida como a Elo da Cleia. Né? A gente tem um prazer de te receber aqui, Elo, de admiração da tua história, da tua vida, daquilo que você está construindo, daquilo que você já construiu. E ter você aqui para os nossos ouvintes, telespectadores, falar um pouquinho da tua história é gratidão, tá? Obrigado por presenciar esse dia conosco, obrigado por presentear a gente com a tua presença e que a gente tem uma história muito legal. Para começar, Elo, eu queria te perguntar quem é a Elo da Cleia? Como é que você chegou aqui? Fala para nós. Gente, vamos embora, né? Queria agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui hoje, podendo contar um pouquinho da minha história, da história da Cleia Store, né? Como a gente chegou até aqui, como a gente hoje é um e-commerce reconhecido nacionalmente, né? E contar essa história é contar o meu crescimento junto com a Cleia Store, né? As duas marcas, elas nasceram juntas, né? A Cleia Store e a Heloíse, elas cresceram, evoluíram, passaram por todas essas etapas, assim, juntas, né? E algo que, quando eu vou falar de Cleia, sempre me perguntam, por que Cleia? Quem é a Cleia, né? Boa, Elo. Quem é a Cleia? Atrás dessa história, né, desse case de sucesso, tem a minha mãe, que é a Cleia. Eu sempre digo, a minha mãe, ela empreendeu mesmo antes de empreender. Então, ela teve sempre essa veia muito forte dentro dela, né? Ela esperta, ela nunca esperava a hora. Para ter uma ideia, ela começou a empreender fazendo artesanato, vendeu esse artesanato aí e abriu a primeira empresa dela. Então, eu sempre digo, isso para mim é o maior exemplo assim, ó, de garra, de determinação que a gente pôde ter. Ela levou a família, né, a partir disso aí, que é muito massa. Interessante. E o maior legado que ela deixou pra gente é não esperar a oportunidade chegar, fazer com que tem, né? Tem até uma frase que você usa muito, Guga, que é antes feito do que perfeito. Eu acho que a minha mãe, ela é dessa mesma leva, né? Então, assim, ela trouxe sempre essa bagagem. Então, a minha mãe lá no passado, ela abriu essa empresa que é a Cleia, né, uma empresa de multimarcas. Então, ela empreendia, trazendo artigos diferenciados e trabalhava dentro daquele, né, do comércio dela ali, com o que ela tinha de habilidade, né? Então, a gente cresceu dentro dessa estrutura, cresceu dentro do varejo, né? O varejo está conectado com a minha família. Eu nunca, na minha carreira profissional, eu pensei em trabalhar no ramo do atacado, porque é ali onde eu tenho a minha expertise, é ali onde eu sei comunicar, e isso vem dela, né? É ela que trouxe essa bagagem toda para nós. Então, a gente crescendo junto, eu tô com ela desde 9 anos de idade. Então, assim, ó, para cima, para baixo, né, vendo tudo isso acontecer, eu adorava aquele ambiente. Para mim, não era um trabalho, né? Eu queria, eu pertencia àquilo lá. Elo, tem um tema que eu gosto muito e que eu falo muito sobre isso, que a vida acontece com a barriga no balcão. Exatamente. Né? Eu acho que quando a gente tá com a barriga no balcão, a gente conhece as pessoas, a gente se conecta, a gente desenvolve coisas diferentes. E eu vejo que você traz isso, né? Desde os 9 anos de idade, você falou, acho que isso é inspiracional. Mas tem uma coisa mais forte que isso, que é o amar vendas, né? Gostar de se relacionar com as pessoas. E eu acho que, vendo a tua história e o que você tá falando aqui da tua mãe, essa arte de vender... Ela tem, né? Muito forte. E que você absorveu muito bem. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente dessa veia comercial. Como isso nasce? Como você via a tua mãe fazer? Quais coisas que você identificava de olhar assim e falou, cara, isso aqui faz a diferença, e hoje você trouxe para o negócio? Fala pra gente. A minha mãe, ela tem uma paixão pela venda, ela tem uma paixão pelo cliente, né? Eu sempre falo, o cliente, ele sempre teve em primeiro lugar. Maravilha. Então, assim, ó, independente do negócio que ela abria, ela colocava o cliente nessa posição. Então, ela tinha amor, ela tinha entrega por aquilo que ela fazia, né? E eu via isso de certa forma, né? Então, o que eu fiz? Eu olhei a forma que ela fazia o atendimento físico, como ela tratava o cliente, e trouxe isso para a esfera do online. De que forma eu comunico o cliente, como eu encanto o cliente, né? Então, assim, o que ela usava? A personalidade dela. Minha mãe é uma pessoa fácil de lidar, né? Tem uma risada fácil, ela tem um encantamento fácil. Eu tenho uma personalidade um pouco diferente dela, né? Então, mas eu trazia isso muito para mim. Eu vou comunicar com entusiasmo, com felicidade. Venda não faz sem entusiasmo. Se você não está entusiasmado... Se não inspirar, não vai funcionar. Se você não inspirar, se você não mostrar
mostrar aquilo com força, né? Eu quero estar aqui, eu não estou obrigada a estar aqui. O cliente sente. Sente, com Ele certeza. sente. Então, assim, ó, ele sente quando você está empurrando, ele sente quando não tem verdade. Boa. O cliente, ele tem essa percepção muito forte dentro dele, né? Então, eu lembro que toda vez que eu fiz uma ação que eu não estava entusiasmada, o meu resultado foi negativo. Foi baixo. Né? Eu não conseguia alcançar. Então, quando eu fiz entusiasmada, com amor, com entrega, que eu acho que eu faço até hoje dessa forma, foi ali que eu consegui construir a minha história, né? Lô, mas tem uma história legal de transição de carreira, né? Que eu acho que é legal a gente falar, né? Você é formada em Direito, né? Esses dias eu recebi um amigo meu que falou assim, cara, eu fiz Direito, mas eu tenho pavor de processo, Tô junto com ele. Chama cara, eu não quero ver esse troço aí. Chama esse cara aqui pra gente trocar uma ideia. Eu não quero ver isso, eu tenho pavor. E você fez essa transição muito suave, né? De se formar em Direito, entender que aquilo não era o teu caminho, que não era o que você gostaria de fazer, apesar de você tentar, né? De olhar isso, mas fazer essa leitura e falar assim, pô, isso não é pra mim. Mas do que do direito você traz pro teu dia a dia hoje? Boa. E essa leveza de dizer assim, cara, tá tudo bem. Esse aqui não é o meu caminho, eu não perdi tempo, eu investi 5 anos da minha vida, mas eu entendi que não é. Como você fez essa transição, Elô, para chegar nessa referência hoje de Cléia Story, de Elô, né? As duas histórias se confundem, eu acho que isso é fato, né? Ou seja, né? A tua imagem com a imagem da Cléia Story é a mesma, não tem como desconectar. Não. Mas conta pro nosso espectador como é que isso mudou, como é que você... Opa, eu não quero isso e o meu caminho é esse. Aonde foi o estalar de dedos que a Elô... Para ter, né, essa transição. Então, como o Gustavo falou, né, eu sou formada em Direito, eu fiz Direito. Isso muito vem de ver a correria, né, por trás de uma empresa, tudo que demandava. Então, pensei, cara, eu vou tentar um nicho diferente. Sim. Não tem nenhum advogado na minha família. Eu queria ser pioneira, né, no negócio. E, assim, eu trago muita bagagem da faculdade. Eu faria hoje de novo essa faculdade. Que legal, eu faria ela de novo. Eu acho que ela me preparou para a vida, né, em vários sentidos. Eu consigo me defender melhor, eu consigo olhar as coisas com uma visão melhor, não me arrependo em momento nenhum. Devia ter feito moda. Não, cara, eu devia ter feito Direito, né? Pô, parabéns, Elô, isso é uma visão espetacular. Então, assim, foi algo que me ajuda no dia a dia, né? Me ajuda na minha carreira. Eu acho que me tornou gente, assim, sabe? Naquele momento, né? Para ser bem honesto aqui, aquele momento de transição, de sair da barra da saia da mãe. Então, assim, isso me apresentou um outro universo. Te deu autonomia. Autonomia, né? Mas assim, eu sou uma pessoa que eu não me contento em estar em lugares que não são para mim. Eu não me contento de estar em alguma coisa que eu não sou feliz, que eu não posso fazer minha entrega. Então, assim, quando fui exercer essa profissão, eu vi já logo de cara, eu não fiquei muito tempo. Não ia ser feliz. Eu não fiquei muito tempo. Eu fiquei ali 3 anos, né, no máximo, eu acho, atuando. E falei, cara, não é meu lugar. Eu não vou ser feliz aqui e eu não suporto não estar num ambiente onde eu não consiga ser eu, que eu não consiga... Eu acho a maior frustração é quando a gente tem um talento e não consegue fazer a entrega. Tem vários vídeos aí que a gente vê na internet. Cara, a pessoa é talentosa para isso, ela é boa nisso, eu sou boa nisso aqui, né? Então, assim, foi uma transição de uma maneira leve. Eu acho que não foi não foi do dia para a noite. Sim, foi algo que foi indo de uma construção. Então, eu olhando para aquele negócio ali da minha mãe, e eu estava sempre com o pezinho ali, né? Então, eu não tinha largado o negócio da família, eu ainda continuava olhando para ele com muito carinho. E aí, claro que tinha essa bagagem de você, eu vou largar 5 anos de história, né, para trás, e muitas pessoas falavam, a família falava, né, não deu em nada. Não é assim que fala, não deu em nada. Não deu em nada, não funcionou. Não funcionou, não deu em nada. Então, né, eu tenho muito isso dentro de mim, que, cara, foi a melhor escolha que eu pudesse ter feito. Faria Direito de novo, né, tenho essa ambição, administração, eu tenho essa ambição de querer aprender, e eu não faria moda, mas eu faria essa faculdade de novo. E aí, quando vem o estalo, Elô? Em que momento você olhou e falou assim, agora deixa comigo, agora eu vou entrar de cabeça nesse negócio? Que momento que você lembra que falou, não, é isso que eu quero fazer, essa é a minha paixão e eu vou cair de cabeça? Você tem alguma passagem que lembra isso, você? Cara, eu sempre falo assim, virada de chave, qual foi o momento? Eu não tenho muito isso dentro de mim, mas eu lembro da construção, da paixão da entrega. Eu falo assim, para mim, 10 anos empreendendo passou tão rápido, porque realmente aquela dedicação toda, né, o amor. Então, quanto mais eu via que eu fazia uma entrega boa, que eu buscava me superar a cada dia, né, que eu não me contentava estar no mesmo universo, né? Então, assim, para vocês terem uma ideia, no início era eu, minha mãe, mais um funcionário.
Caramba. Né? Então, assim, era nós três ali, então ia para São Paulo, mas assim, a gente sempre teve uma visão de olhar o mundo ao redor. Tinha, o que tinha de oportunidade ao redor. De oportunidade, eu queria perseguir aquilo, não me contentava com pouco e sonhava muito grande, muito mais do que as minhas pernas poderiam aguentar. Né? Parabéns. Então, assim, sonhava grande, gigante, né? E aí ia perseguindo isso com o que a gente tinha, né? Então, assim, expandindo, fazendo mudança, vendia ali numa determinada plataforma. Cara, vamos investir num site? Na época, as pessoas... Eu tô falando isso há 15 anos, 14 anos que atrás. não era nem... Tipo assim, vender roupa na internet era uma coisa... Cara, como assim tu vende roupa na internet? Como isso funciona? Não era levado até com seriedade, né? Eu lembro de tinha ter uma escutado... resistência, né? De ter escutado uma vez... eu falei, eu faço isso. Pô, mas o meu negócio é sério. Eu falei, cara, mas o meu negócio também é sério. Como se não fosse, né? Como se vender na internet não fosse então, sério. Assim, o meu negócio também é sério. E aí, assim, muito relacionamento com fornecedores, né? Eu vejo, assim, que mesmo sem intenção, a gente já tinha uma cadeia muito boa. E esses fornecedores, a gente trabalhava com o nicho de São Paulo, né? Sim. Então, esses fornecedores, eles acabavam dando aberturas pra gente diferente, tinham relacionamento, colocavam, né? Então, a gente foi crescendo junto com eles. Então, o relacionamento sempre, né? Trocava muita ideia, muita informação ali. Tem uma passagem que um dia você comentou comigo que pra mim chamou atenção e é uma coisa que eu acredito muito, né? Porque você fala assim, pô, eu tenho bons fornecedores, mas esses fornecedores não têm o canal de distribuição que você criou. Eles não, né? Eles não tinham essa visão. E ao mesmo tempo eles eram assim, cara, vamos se fortalecer, ou seja, pô, eu sou bom no fornecimento, a Elo tem uma visão de distribuição muito forte, de comercial muito forte, cara, vamos fazer isso juntos. E eu acho que essa visão no empreendedorismo, né, Elo, ela é muito forte, porque a gente às vezes não pensa assim, às vezes a gente pensa assim, puta, eu sou fraco nisso, eu vou ter que melhorar num negócio que às vezes eu não sei fazer. E aí vai ser nota 7 em tudo. Exatamente, ao invés de dizer assim, cara, eu vou procurar quem é bom em cada ambiente, vou se unir nesse movimento e aí eu vou criar uma fortaleza. Isso. E isso é pra nossa vida também, às vezes a gente passa um tempo danado querendo melhorar um item que a gente não é bom. E não vai mudar. Não vai. E a gente fica forçando ali. E aí quando você me falou isso assim, poxa, a gente uniu o que cada um tinha de melhor e conseguiu transformar no que é a Cléa hoje, pô, acho que isso faz a diferença. E isso pro nosso empreendedor lá na ponta é dizer assim, cara, tem coisa que tu não vai conseguir evoluir. É melhor procurar o parceiro certo. Eu falo assim, a gente tem que enxugar o ego de Isso. saber que a Boa, gente não Elô, vai boa. ser bom em tudo, né? É então, isso. assim, no início, quando a gente é mais novo, e acontecia comigo, quer fazer lá tudo. nas Quer alturas, fazer deixa tudo. comigo que eu mato no peito e vou resolver. Sim. E acaba que a gente começa a perseguir muitas coisas e a gente não vai ser bom em tudo, né? É verdade. Hoje tem até o Marcelo lá comigo e tudo mais, que é um cara que eu gosto bastante, ele fala muito disso, né? Da gente se concentrar no que a gente é bom, no que a gente sabe fazer. Eu sou uma comunicadora, uma vendedora nata. Esse é o meu ponto, né? Isso, o meu isso. talento tá nisso, né? Isso. E apaixonada por moda, então acho que eu tenho um feeling para isso também. Boa, Elô. Então, o que eu fiz? Eu juntei o meu fornecedor, que já tem uma expertise, que sabe como que fazer o que está por trás, né? E eu comecei a trabalhar com esses fornecedores através desse nicho. Então, fazia desenvolvimento de pele, para quem é do têxtil deve saber. Então, fazia desenvolvimento de pele com eles me entregavam o que eu precisava e eu tinha essa comunicação, o canal de vendas. Então, isso foi um match perfeito, né? Para a gente crescer, para evoluir. Então, dentro dessa cadeia, a Cléa Store acabou se tornando uma referência nesse nicho. Nesse nicho, eu sou referência. Né? A Cléa Store é referência em São Paulo. A gente vê... Eu tenho o meu Instagram pessoal, então, assim, eu troco ideias com empresários, né? O tempo todo. Elas falam, Elô, abre uma mentoria, mas aí, de novo, eu bato naquela tecla, eu quero fazer, mas eu quero fazer bem feito, né? Então, assim... E tudo tem um time, né, Lu? Tudo tem um time. Então, isso, a Cléa Store ficou uma referência e, por isso, de saber enxugar o ego e saber, cara, eu sou boa nisso aqui. Vou concentrar meus esforços nisso. Por exemplo, na minha equipe tem gente melhor que eu em determinadas áreas. Ótimo, esse é a melhor coisa. Maravilhoso, né? Então, assim, tem gente que, cara, eu não sou bom em planilha, em números, mas eu analiso dados, mas não vou achar a melhor pessoa nesse perfil e vou contratar. Então, hoje, lá interno, tem pessoas melhores do que eu, muito mais capacitadas, né? Então, assim, olhar para essa operação e ver, hoje, aceitar, né, dentro do cenário que, cara, eu sou boa nisso aqui. Eu sempre falo, eu sou vendedora. A gente precisa contratar gente melhor do que a gente e deixar eles fazer o que precisa ser feito. Porque se a gente contratar gente melhor que a gente e mandar o que eles têm que fazer, ferrou. Aí a gente mata o talento. Não tem. Tem que deixar eles fazer aquilo que precisa ser feito. Tem que deixar o que tem que ser feito, reconhecer talento. Empresa tem que ter talentos, né? Tem que ter gente, né, habilitada. Então, né, é isso. Elô, eu
queria fazer uma linha do tempo aqui, né? Você foi uma das pioneiras na venda pela internet, no site. Aí teve mais uma evolução que foi pro Instagram, né? Ou seja, hoje você já é uma referência no Instagram. Eu vejo os Reels, cara, é muito engraçado assim, porque a gente tá em qualquer lugar, a gente fala assim, ah, meu Deus, a Elo e tal. E pra gente acaba sendo natural, e pra quem vê é impressionante. Até vou contar um fato aqui, várias meninas aqui do nosso escritório falaram, Elo, vem aqui, pô, eu vou lá então só pra espiar ela. Eu acho legal pra caramba isso. Porque isso eu é sou empolgante, a Elo, né? mas Vocês é me empolgante. Conhecem, né? Então, isso é empolgante. E aí, nessa história, eu acho que tem mais um grande marco, que é a chegada da Cleia Store no TikTok. Isso. Eu vou te falar assim, aqui até a minha visão, né? Eu sempre olhei a rede social TikTok como uma rede mais jovem, né? Mais de vamos brincar assim, de descontração e tal, não tão uma rede monetária. E aí você vem pra mostrar que não, aquilo tem uma potência gigantesca, tem um mercado gigantesco. Então fala pro nosso telespectador como é que ele pode olhar pra esse movimento, porque é muito disso, né? As meninas do marketing brincam comigo aqui que o Instagram é a rede de fofoqueira, né? E o TikTok não era uma transformação comercial e virou uma potência espetacular. Eles estavam me falando que a Cleia Store já é a 23ª referência nacional. Top 3 nacional. Top 3 nacional do TikTok. Do TikTok, cara, isso é um espetáculo. E a gente tá falando de marcas aí gigantescas que estão lá, né? Que estão com essa Caraca, isso é um visão. negócio espetacular. Fala pra gente como isso aconteceu, Elo. Quando que o TikTok entra na vida da Cleia Store? Então, isso aí já vem mais uma revolução dentro da empresa, né? A Cleia Store, ela já estava... Eu queria mais, né? Nós queríamos mais, nosso time. A Cleia Store já estava bem segmentada dentro do Instagram. Já tinha um reconhecimento muito grande dentro da plataforma. Mas antes eu preciso citar um ponto. Consegui descentralizar a minha imagem dentro da Cleia Store. Eu sempre muito rosto da marca, né? Então, à frente da marca de todas as formas. E o que acontece? Quando a gente... Vai ter limitação. Tem limitação. Era isso que eu ia falar. Então, assim, o crescimento da marca estava alinhado com a minha limitação pessoal. Então, assim, eu não conseguia prosseguir a partir daquele momento, porque eu realmente precisava de uma rede. Então, assim, todo mundo fala, cara, isso aconteceu do dia para noite. Não, a gente já vem há 3 anos desse processo, trabalhando isso. Como não retirar a minha imagem, né? Porque é lá que eu quero estar, eu gosto de estar lá, eu não vou sair de lá. Mas como expandir ela? E como expandir ela? Como criar uma rede de apoio aqui dentro dessa plataforma que vai trazer mais conteúdo e, principalmente, como trazer o cliente para dentro da Cleia Store. E aí a gente teve, cara, uma ideia fantástica, muitas pessoas trabalham dessa forma, que é o marketing de afiliadas. Então, a gente trouxe o quê? O consumidor, quem comprava da Cleia Store, para divulgar os produtos e ganhar a comissão. É mais ou menos o que a gente falava no passado, nos Estados Unidos isso é muito forte, que é o marketing multinível, né? Exatamente. Ou seja, você engaja o teu cliente, ele traz mais cliente, isso... A gente teve um estrago no Brasil, né? O Brasil conseguiu estragar com isso, mas a essência é o marketing multinível, né? Exatamente. É você conseguir trazer o teu consumidor para esse nível e ele ser um propagador da tua marca, né? E assim, a gente tem casos no Brasil que a gente, como tu falou, Guga, estragou, né? O Brasil estragou. Estragou. Isso é então, assim, a gente e é um negócio que funciona pra cacete. Funciona, porque a gente trouxe o consumidor, ele se sentiu valorizado e junto com isso a gente trouxe a nossa rede de influenciadoras também. Então, a Cleia Store hoje, ela trabalha com mais de 600 influenciadoras. Caramba! Então, assim, ó, é impossível tu não ser impactado pelo nosso produto. Não, é eu vejo... né? Então, e são pessoas de perfis diferentes, né? Que comunicam dessa maneira diferente. Então, a gente sabia que para o próximo nível, eu tinha que fazer essa descentralização da minha imagem, que era, né, muito forte. E repito, eu amo estar naquele ambiente, né? Mas, eu gosto. Mas assim, tem vida fora disso e você precisa se preparar para isso. E eu preciso me preparar para isso, né? Então, assim, até a questão profissional, de me questionar como empresária, eu acho isso interessante de falar. Cara, mas eu perdi tanta vida nisso. De que forma que eu consigo ter qualidade dos dois lados? Ter qualidade como empresária e ter, né, qualidade na minha vida pessoal. Então, assim, foi um momento que a gente falou, cara, vamos estruturar isso, vamos começar a trazer. Então, foi aos poucos. No início, não, a Elo tem que ser. E falei, trazendo esse rosto, tudo mudou. Tem uma coisa que eu falo muito aqui, né? É muito bonito a gente ver os vídeos no Instagram, ver as falas e os caras falam assim, não, porque a vida profissional tem que ter equilíbrio com a vida pessoal, que não sei o quê, que tu tem que medir, não sei o quê. Eu falei, me desculpa, isso... Pra quem tá no jogo, isso é balela. É balela, Tu vai ter que escolher. Não tem como tocar todos os pianos ao mesmo tempo. Então, assim, tem uma fase da vida que tu vai ter que tocar 100% do teu tempo no trabalho. Não tem jeito. Não tem. O início. Pra dar certo, cara, você vai ter que fazer isso. Cara, e infelizmente a tua vida pessoal, em algum momento, vai ficar de lado. Ponto. Isso é fato. O cara que vem aqui e diz assim, não, veja bem, porque equilíbrio, porque eu faço... Cara, balela. Lá na frente...
tu vai conseguir equilibrar isso quando os pratos estiverem equilibrados. Aí você vai, não, agora eu consigo dar um pouquinho mais atenção pra minha vida pessoal, eu consigo equalizar a minha vida profissional. Não, Cara, isso vai demorar um tempo muito pra tempo, cacete. muito tempo. Se nos 10 primeiros anos de história, se você não colocar a tua mão, sujar a tua mão, ninguém vai fazer por você. Cara, e assim, ó, eu compartilho dessa mesma visão. Sem aquela entrega, nunca Não eu vai, teria. não Eu respirei tem. essa empresa há 10 anos seguida. Então, isso. dia e noite pensando sobre o negócio. Escutava muita gente me criticando. Mas né, é só o trabalho. Gente, eu tinha um sonho. É uma escolha. É uma escolha. Eu é o preço escolhi pra estar se ali. pagar. Eu falava, gente, eu escolhi estar aqui. Eu quero estar aqui. E tudo nesse tem um lugar. preço, né, Lu? Tem que pagar esse tem o preço. Não vai chegar de graça. E assim, essa história de que, cara, tu vai ganhar dinheiro da noite pro dia, que tu vai ter qualidade de vida quando tu tá crescendo ali no início, eu também isso não... não existe. Não existe. Não é fato. Mas não... desculpa te interromper sobre isso, Lu, mas daí... Vamos pro TikTok. Tá, como daí, chegou? Vamos lá, senão esse podcast vai demorar 3 horas para acabar. E aí, então, vendo tudo isso, a gente aplicou pro Instagram. Cara, deu certo. A estratégia deu certo, viralizou, a plataforma tá vendendo 500% a mais. Então, cara, um boom gigantesco. Como a gente faz para expandir isso ainda mais? Vamos continuar crescendo aqui, só que vamos olhar para o nosso universo. E aí entrou o TikTok Shopping, né? Ele veio para dentro do Brasil, já faz, acho que 1 ano, mais ou menos, a gente está trabalhando. E no momento ele não veio com tanta força. Sim. Mas num segundo momento, quando a gente viu que as grandes marcas estavam entrando lá, né? Marcas de cosméticos gigantescas, marcas nacionais, né? E tudo mais. E é muito engraçado que a gente ouvia isso, né? É uma rede de brincadeirinha, de dancinha, Isso, daí daqui a pouco você olha Rolex, Tiffany, toda essa turma toda dentro dessa plataforma. Eu falei, tem alguma coisa diferente aí, os caras estão enxergando alguma coisa aí. Vai ouvindo assim, vai levando a brincadeira que daqui a pouco vem teu concorrente te atropela. E te atropela, entende? Eu falo, vai brincando, vai achando que não é pra ti. Vai achando que é festa. Que é festa e que aí vai chegar o teu momento e tu não vai estar lá. E eu acho que a Clay Store bebeu água limpa desse lançamento, entendeu? A gente chegou primeiro. Eu sempre na minha carreira chegar primeiro, sempre tentava, né? Então a gente chegou primeiro lá, criou esse universo, trouxe essa expertise que a gente já tinha conquistado ali no Instagram e trouxe isso aí pro TikTok. E aplicou a mesma. Tem uma frase que eu acho que é brincadeira, mas ela tem todo sentido, né? Que é bem popular, que diz que boi lerdo bebe água suja. Gente, é isso aí, não exatamente tem jeito. isso. Então, assim, cara, de tu estar atento e outra coisa, acreditar nas ideias, né? Olhar, porque eu escutava muito, TikTok é isso, TikTok é aquilo. Eu falo, gente, espera. E outra coisa, olhar o que está acontecendo lá fora. O TikTok já era uma potência lá fora. Muito. Então, ele ia virar uma potência aqui no Brasil, né? Não tem para onde você correr. Os negócios todos a gente tem que observar dessa forma, o que está acontecendo lá fora vai acontecer aqui. Vai acontecer cedo ou tarde aqui. Vai acontecer então, aqui. assim, o TikTok já era uma potência, veio para o Brasil, hoje está competindo aí de cara com o Mercado Livre, né? Com outras plataformas. O Clay Store também está lá no Mercado Livre, também expandiu para essa plataforma. Então, assim, a gente foi muito aberto nesse sentido de aceitar as novidades, né? Sim. Aceitar que o comportamento de consumo mudou. Mudou muito. E ele mudou drasticamente. Mudou muito. Né? Às vezes eu escuto muito falando, cara, o varejo tá quebrando. Não, tá quebrando porque a gente está usando o método antigo. A gente quer fazer as mesmas coisas há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás. Então, assim, eu acho que a empresa que não tiver isso de inovação, que não tiver essa expertise, realmente, cara, não vai acompanhar o mercado, Eu brinco muito, né, e falo muito sobre isso. A gente fala muito sobre isso em casa, né? Parece que o comércio tradicional, ele tem uma alegria de criar barreiras pra tu não comprar. Cara, é muito incrível. Isso, assim, eu falo assim, eu sou um cara que valoriza a cidade, a gente valoriza o nosso estado. Eu falo assim, cara, vamos então comprar lá na loja tal. Daí você chega, é o mesmo perfil de venda, o mesmo jeito, e tipo assim, cara... Aconteceu com a gente no Dia das Mães. Eu fui com as crianças super empolgado, falei, vamos comprar um presente pra Júlia, não sei o que. Chegamos numa loja, o que tem tá aí. Falei, como? O que tem tá aí. Cara, eu olhei pra aquilo, peguei os 3 e falou, vamos pra casa comprar na internet o presente da mamãe que o atendimento vai ser melhor. Cara, e é fato. Então, assim, o nosso empreendedor ainda acha que o consumidor é obrigado a comprar o produto dele. E tá totalmente enganado, completamente diferente. Cara, a gente vê assim... O consumidor mudou. O Mercado Livre cresceu como? Entregando rápido. Isso. Cara, o entregador do Mercado Livre, ele bate na tua porta, ele grita, Mercado Livre. Se ele não entregar aquele produto, é uma questão, assim, de honra da plataforma. Isso. E olha onde os caras estão, né? Diferente. Então, assim, não só o produto, mas o serviço. Tudo. Né? Então, eu sempre falo... A barreira, né, Lu? Tipo, hoje... Cara, a internet tem cada vez menos barreira. É muito dinâmico. Cara, você tá deitado na cama e fala assim... Cara, é louco isso, assim, acabou o café, você pede aqui na cama 10 da noite, no outro dia, 9 horas da manhã, pim, tá tocando. Caraca,
Então, esse é o jogo. Cara, e o teu nunca, consumidor mudou? Na minha opinião, nunca foi tão fácil empreender. Muito. Nunca foi. Cara, a quantidade de ferramenta que você tem hoje... Gente, antes você tinha que conquistar a tua cidade, conquistar teu bairro. Eu via a minha mãe, era um esforço, assim, gigantesco. E hoje a mídia era cara, lembra? Era cara, caríssima. Ninguém podia estar lá, né? E hoje tem empresas aí que eu vejo, cara, CIMED, um exemplo de como eles colocam a cara, fazem conteúdo. Então, porque eles sabem que esse ecossistema, ele funciona, né? Então, assim, você não sabia quem estava por trás dessa empresa e hoje a CIMED não precisa do online para vender. Não. Eles vendem em farmácia física. Então, saber dessa importância de estar lá, desse posicionamento é o básico, né? E que produto no TikTok virou esse jogo, Virou. Elo? Conta pra nós. Né? Conta pra nós a história da t-shirt. A gente tá uniformizando. Porque pra gente foi um negócio assim, ó, pô, é impressionante como isso transformou a tua vida, transformou a vida da Clay Store. Conta um pouquinho dessa história, que eu acho que nem você imaginava que isso fosse levar a Clay Store pra onde levou hoje. E é bem engraçada essa história, porque essa t-shirt, ela tá na marca já faz uns 3 anos, mais ou menos. Olha só. Cara, tanto essa t-shirt, quanto, né, uma outra família de jeans e o básico, e a gente não dava atenção pra Era um complemento de produto. Era um complemento de produto. Então, assim, quando a gente sai do Instagram pra ir pro TikTok, a gente sabia que precisava de um produto diferenciado. Sim. Porque o Instagram tem um ticket mais alto e o TikTok já não. Então, isso de ter essa expertise, cara, eu vou para essa plataforma... Produto diferente, mas cliente diferente. Eu tenho que ter intencionalidade na escolha do produto. Isso é segmentação também, né, exatamente. Intenção, né, no que eu quero fazer. Então, cara, eu não ia vender uma alfaiataria com faturamento, né, com ticket maior, então eu precisava adaptar um produto. Então, o que a gente fez? A gente trouxe a excelência da Clay Store, né, que já é conhecida por uma marca de entregar qualidade e, com muita intencionalidade, adaptou para esse produto, para essa t-shirt lá dentro da plataforma, né? Então, assim, trouxe informação sobre a t-shirt, qualidade dela, tecido, e ela realmente é uma peça assim, impecável, né? Nesse quesito do segmento. E aí, juntando com marketing em escala de influenciadora, foi esse boom aí. E fala pra nós, assim, nessa primeira pegada, quantas peças foi, assim, a primeira pegada, assim, tipo, quando tu viu assim, falou, cara, nós saímos de um número X pro número Y, onde isso te impressionou? Eu vi que essa t-shirt, ela ia escalar quando a gente bateu ali 30 mil vendas de um produto só. Então, eu falei, esse produto aqui, ele tem como escalar, né? Ele atende toda a população, ele vem naquela embalagem diferente. É sensacional, aquele kit é sensacional. Então, assim, a experiência do cliente, né? Não é só o produto, é a experiência de quando você recebe aquela caixa. E a caixa também, o que aconteceu? Ela fica marcada. Porque o influenciador, ele vai abrir ali, não é só uma t-shirt, ele vai mostrar a caixa da Clay Store, então aquilo já impacta. Né, de uma maneira muito positiva, e agora, né, a marca está estendendo para escalar outros produtos usando a mesma estratégia, né? Não, é sensacional. A gente entra no Instagram, vê um monte de movimento das influenciadoras e tal, as t-shirts. Esse Reels que você fez, acho que foi essa semana passada, na fábrica nova, isso muito legal mostrando também. as t-shirt lá andando e tal. Pô, foi um negócio espetacular. E acho que a indústria, ela tem essa carência. Cara, o cliente hoje, ele quer saber o que está por trás. Mas muito. Ele quer entender, assim, como esse produto vai parar ali, né? E o cliente hoje, ele é muito mais exigente no mercado. Então... É muito engraçado. Ontem eu estava ouvindo um vídeo, eu uso essas minhas trajetos, né? De quando eu vou para o escritório em Curitiba, quando eu vou para o escritório em Balneário, quando eu vou visitar um cliente e tal, eu acabo usando esse trajeto para estudar um pouco, para ver vídeo, para ler, para se atualizar e otimizar o tempo. E aí ontem, voltando de Curitiba, eu escutei um vídeo da Veridiana, até hoje vou fazer a publicação dele com alguns questionamentos, a Veridiana falando sobre a geração Z e a paixão pelo The Chosen, né? E aí é muito engraçado que a gente acha que isso é um processo de evangelização, de religião e tal. Não. A geração Z olhou pro The Chosen no seguinte sentido assim, falou, cara, são pessoas normais. Cara, Jesus bebia vinho naquele meio da confusão, tinha problema. Eu tava sentindo que tem um negócio no episódio, acho que foi na temporada 4, no episódio 6 ou 7, que, cara, ele tava evangelizando 3 anos e meio, e de repente, do nada, 2 apóstolos fazem uma pergunta, tipo, como se tivesse acabado de chegar. Quer dizer o seguinte, Jesus, quando o seu reino for estabelecido, eu posso sentar do teu lado esquerdo, do teu lado direito? Ele falou, cara... Ele fica brabo, como se assim, cara, nós estamos aqui há 3 anos e meio conversando, vocês continuam pensando igual, né, as pessoas que não estão comigo. O que eu quero dizer com isso, Elô?
que as pessoas precisam de verdade. 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 Assim, ninguém cara, mais quer máscara. nada. Ninguém Não. quer ser um produto perfeitinho de internet, aí tu chega em casa é uma bosta. Que acontece. Que acontece, Né? E aí Não. você olha E assim... o consumidor não aceita Não isso aceita hoje. mais, ele quer verdade. A gente via muito isso no mercado americano, né? Então, assim, eu lembro de viagens que eu ia e falava, cara, a qualidade desse produto é muito boa. Por que a qualidade desse produto é tão boa e no Brasil a gente não tem isso? Acesso a isso, né? Ou porque, às vezes, marcas grandes entregam uma qualidade melhor aqui e não entregam lá. Então, assim, o consumidor não aceita Não hoje. aceita mais. Ele não aceita desaforo. Ele quer um produto que tenha qualidade. Se não tiver, ele vai dar reporte. Ele quer verdade por trás, né? Ele quer saber que tem gente por trás, Ele cara. quer saber que tem gente. Ele quer saber o que está sendo usado. Por que aquela é a melhor escolha dele, né? Ele quer comprar de quem de quem tem excelência. Aquele teu né? vídeo essa semana de você tá lá na fábrica, tá com as meninas na costura, acompanha e tal. Cara, isso pra mim é fundamental, porque isso é de verdade. Exatamente. É diferente de eu chegar com um produto qualquer na internet, tentar só mais vender uma e tal. É t-shirt. só mais, exato. Né? Mas tem uma história por trás, tem verdade, tem pessoas. Eu acho que o que é mais gostoso aí, né, Elo? Tem uma cadeia de sustentação por trás, ou seja, então assim, cara, fomenta esse crescimento. Fomenta. Por exemplo, a malha Menegote, né? Menegote é uma empresa aqui de Jaraguá do Sul, que todo jaraguense tem muita admiração, eu acho, pela história e tudo mais. E esses fornecedores vindo junto, né? Participando dessa entrega e querendo mostrar também, cara. E valorizar, né? A construção disso coletiva, né? Exatamente. Então, eu me sinto muito feliz de poder estar participando disso, de conseguir mostrar para o meu consumidor, né, o que está por trás. Eu acho que o consumidor, ele quer ver isso. Ele quer verdade, ele não quer mais Ele quer máscara. acerto, ele quer erro, ele quer falar assim, cara, a hora a gente acerta, olha, a gente erra, mas a gente tem gente por trás querendo fazer dar certo. Acho que isso é fundamental. Fundamental. E até na escolha da cadeia das influenciadoras, não tem um perfil, são todos os perfis. Olha que massa. Porque a gente se conecta com pessoas. É isso, a gente conecta com pessoas. Não, o produto, ele é só um produto. Ele é uma ferramenta. Exatamente. Então, assim, quando você traz perfis diferentes, você atinge pessoas diferentes. Então, essa conexão, né, super Tem uma frase bacana. que eu adoro, Elo, que diz o seguinte: se você não entende de gente, você não entende de negócio. Exatamente, porque são pessoas. Ponto. Até a gestão, né? A gestão interna, o teu cliente, né? Então, a forma de você lidar, a forma de você conduzir uma operação, né? Então, são pessoas. Elo, e qual o desafio, né, de uma história de comércio, né, de comércio online, de evolução, de crescimento, e um passo fundamental foi chegar na indústria, né, que é um outro desafio, é um outro bicho. Eu estou vivenciando agora. Eu falo que é um bicho completamente diferente. Qual é o maior desafio? Né? Hoje aqui 99% dos nossos clientes são indústrias, né? Ou seja, que sente na pele, né, a dor de ser empreendedor no Brasil e ainda mais industrial. Eu falo, eu me arrependo de ter brigado com um fornecedor meu. Cara, desculpa a todo mundo aí se eu não entendi em algum momento, né? Então, gente, meus fornecedores, né, é incrível, assim, a indústria, o processo, né, tudo que tá por trás, a operação em si. E qual é o maior desafio da indústria, Elô? No Brasil, vamos pensar assim, cara... Tudo lindo, perfeito, maravilhoso. Eu vejo muita gente comprar produto de fora, vender na internet, beleza e tal. Mas como é que é produzir no Brasil e entregar essa experiência que você busca entregar? Qual o desafio? Olha, são tantos desafios nessa cadeia aí, desde a mão de obra qualificada, né, todo esse universo que contempla a gestão, mas eu hoje, né, levando em consideração a minha experiência, né, às vezes outros empresários vão ter outros, né, é a mão de obra, né, então assim, é um desafio, né? É um desafio muito grande hoje de encontrar, né, essa mão de obra qualificada para a entrega do produto, fazer toda essa gestão de tempo e outra questão é acompanhar lá fora o tempo, o time disso aí. Porque você tem o quê? Tem grandes marcas aí, tu tem Zara, eu acho que eu posso falar marcas aqui. Com certeza. Então, com assim, certeza. tu tem Zara lá, grandona, e entregando o produto numa velocidade gigantesca, e a indústria tá acostumada com time, e aquele time não tá seguindo mais. 90 dias, espera aí, entra na fila para atingir, entra na fila para cortar. Isso, então, assim, eu acho que tem que ter essa adaptação na indústria, ela tem que olhar para isso com mais carinho, né? A gente sabe das dificuldades, eu tô falando de uma produção aí, quando a gente olha para fora, eles têm com certeza mais acessos, né? Com certeza. Então aqui eu também entendo o outro lado, porque eu sei que tudo é mais difícil, né? Mas eu ainda acho, Elô, olhando a história da Cléia, olhando a tua história, eu acho que a pessoa que tá lá costurando uma t-shirt qualquer, e a pessoa que tá costurando uma t-shirt
pra Elo, pra Cleia, tem um propósito. Tem. Porque ela consegue olhar isso. Não, e sabe o que é muito bacana? Quem faz essa t-shirt comenta nos meus vídeos, Isso. apoia as facções, as costureiras. Esse é o jogo. Eu faço Isso essa é propósito, t-shirt. Elô. Elas vão lá e comentam assim, eu faço essa t-shirt. Eu tava lá quando você fez o vídeo. Isso é paixão pelo que tá Então, fazendo. assim, ó, eu amo quando eu vejo esse tipo de comentário, porque eu consegui chegar até ali. Isso. Então, eles mandam, né? Eles comentam, eles falam, é muito legal, faz parte Isso dessa dá história. orgulho. Essa t-shirt fui eu que fiz. Olha só. Né? Então, assim, tem muito disso. Isso né? muda o jogo. Muda o jogo, Pode ter muda. certeza. Ele traz, né, a gente compartilhar conhecimento, inspirar outras pessoas e tu vê que tem tanta gente que tá te apoiando. Cara, é isso que mantém o empresário vivo. Exato. Porque a gente também tem que ter a Esse motivação, é o nosso ideal né? de propósito. E aí, quando você vê que você Exatamente. transforma a vida das pessoas e elas têm orgulho Aí de o fazer problema aquilo... vai ficando pequenininho. E aí você consegue entendeu? encarar com tranquilidade. Com tranquilidade, porque a vida do empresário é uma vida Não, muito Deus o sozinha, livre. né? Deus o livre. Eu Então, sempre assim, brinco a que- gente tem time bom. Eu sou agradecida hoje pela equipe que eu tenho, mas querendo ou não, as decisões e o peso tá ali, né? A gente é lobão solitário. Sim, No fim do sim. dia, a gente tá sempre meio solitáriozão, Solitário, tomando umas ninguém decisões. entende. Não, ninguém entende. Ninguém entende. Isso. Às vezes a gente tá meio que no... a gente brinca, às vezes tá em Nárnia e ninguém É sabe o que tá isso. acontecendo e a tua cabeça tem 1000 ideias pra executar. né? Então é exatamente isso, mas a gente também tem que buscar o nosso propósito, Sim, né? sim. E a gente é o responsável por manter todo mundo de pé. De pé. Isso. Então, aonde que eu busco isso? Cara, eu busco isso ajudando outros empresários. Eu adoro fazer essa parte no meu perfil muito grande lá e prestando consultoria. Quando eu vejo lá uma costureira que faz a t-shirt vir até mim e Isso falar, é espetacular, Elô. gente, eu fiz essa t-shirt. Isso né? é propósito, É isso- muito Cara, bacana, assim, muda o impactar a vida. E é muito legal também ver. Hoje eu tô com muitos profissionais da indústria lá dentro e ver como eles estão bancando essa ideia. É muito legal. E estão realmente numa proposta totalmente diferente do que eles trabalhavam. E assim, ó, vamos pegar junto, vamos fazer Elô, acontecer. é isso que eu falo, né, pra maioria das pessoas. Quando você sente-se parte de alguma coisa, cara, a tua inspiração, ela muda diferente. completamente. É diferente. Quando você não se sente participante do processo, cara, você perde. Ah, isso aqui é pra costurar isso aí? Ah, tá bom, vai embora. Então. Agora, a cultura expulsa, né? A quando eu tô cultura junto expulsa. no negócio, quando eu tô apaixonado por aquilo, quando eu tô fazendo... Cara, as pessoas, eu sempre falo assim, o salário, ele é um compensador, ok? Mas eu digo que o salário emocional de a pessoa olhar para aquilo e falar assim, cara, eu tô ajudando a construir este negócio, é diferente. Só o salário por si, ele não Não faz. tem graça. Ele não faz Não o tem graça. funcionário. E né? outra coisa, se Então, você tiver alguém só por dinheiro, você tá no lugar errado. Não, a pessoa tá no lugar exatamente. errado. Não. Agora, quando o cara olha para aquilo, sente orgulho, fala, caramba, olha só onde a gente tá chegando juntos, olha o que a gente tá fazendo. Tenho certeza que quando, né, o teu time, né, os seus fornecedores ouvir essa conversa aqui, vão dizer, cara, eu faço parte disso. Não, e é muito inspira. bacana, muito bacana. Isso Tem, né, inspira. a minha cadeia, tanto a minha cadeia lá de São Paulo, quanto a minha cadeia da produção agora, então eles sabem que eu tenho admiração por Que eles e a gente tá, espetáculo. né, junto. E Parabéns. até o funcionário que tá dentro do time, se ele não tá na cultura, não é o salário Não vai. que mantém O ele organismo lá. vai mandar ele embora. É Isso é exatamente isso. Isso é Então, né, coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, a liderança A gente não vai é... amadurecendo. A minha mãe tem a veia empreendedora, mas liderar é algo que É difícil. que é difícil, que é algo difícil. que, para mim, muito desafiador, né? Mas a gente acha os caminhos. Elô, você tá vencendo, tá dando certo. Vai Essa é a dar, parte mais vai, importante. vai, Já vai. deu certo, Não, já funcionou. não tem volta, Não tem mais volta. Elô, a gente sempre faz uma pergunta aqui para as pessoas que vêm aqui, porque todo mundo tem uma história de sucesso, né, que percorreu, mas ao longo do tempo a gente cometeu alguns erros, e faz parte do jogo, e faz parte do processo, e às vezes a gente esquece de falar sobre isso, né? Eu estava lendo um texto esses dias, que parece que quando a gente só fala dos nossos acertos, as pessoas que nos olham dizem, cara, isso é super-herói, eu nunca vou conseguir, porque, pô, só Ninguém tomou... mais aguenta isso. Só tomou a né? decisão Ninguém mais certa, quer não ver errou isso. então, Não, bonitão? Chegou isso. aí, né, nadando de braçada? Não, e a gente toma muita decisão errada. Eu sempre brinco que no fim do dia a gente tem que acertar mais do que a gente errar. Mas se a gente for olhar, às vezes é 49, 51. A gente acerta 51, mas erra 49. Isso. Mas acontece. E eu queria que a Elô pudesse falar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. Tem algum erro que você olha assim e falou, cara, isso aqui me ensinou de um jeito diferente, que pode ser uma inspiração para as pessoas que estão nos ouvindo? Então, eu sempre fui muito centralizadora nas minhas funções. Ah, né? eu conheço alguém que está sentado nessa mesa aqui também. E querer abraçar as coisas, né? E fazer tudo sozinho. Então, eu demorei muito para confiar.
em pessoas. Se eu tivesse confiado antes, né, e delegado e funções, eu acho que eu teria sofrido menos e estaria talvez maior, mas não penso dessa forma. Então, assim, acho que o meu maior erro foi ser muito centralizadora, achar que sozinha eu ia conquistar o mundo e eu não ia, né? Hoje sem a equipe a gente não chega sem as pessoas, né? Então, acho que o meu maior erro, assim, que eu levo, né, na minha vida toda, é que eu deveria antes ter delegado mais, ter criado o meu próprio time, ter feito essas cadeias, né? Eu acho que a parte de empreender para mim teria sido um pouco mais leve, né? E também se eu for ficar listando aqui todos os erros, a gente termina nunca, né? E assim, Elô, isso de centralização eu vou te falar de carteirinha, porque esse erro eu também tenho na minha conta. E eu acredito que 99% dos empresários têm. Né, de querer centralizar achar, né, e muito assim, cara, a gente é tão apaixonado pelo nosso negócio que a gente acha que se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Exatamente. E essa paixão nos cega. E às vezes tem gente muito melhor que pode ajudar a gente a crescer. Eu levei muito tempo para delegar, ainda tem coisa que eu não consigo delegar pela paixão que eu sinto pelo meu negócio. Só que dói. Porque a gente às vezes poderia estar em outro nível. Não, eu vejo. Mas faz parte. Faz parte. Fazia parte do meu aprendizado, né? Exato. E da minha evolução. Então eu vejo, eu falo, hoje tem gente no meu time melhor que eu. Isso é a melhor coisa. Né, a melhor coisa, eu falo, não tenho problema nenhum em falar isso. Né? Eu vejo que tem pessoas que têm muita habilidade no que faz. Eu sou boa em comunicação e venda. Boa. Cara, eu sou boa nisso aí. Cada um no seu quadradinho. Eu sou boa nisso aí, não me dá uma planilha, não. E tá tudo certo. Entendeu? Eu não sou de ficar sentada, eu gosto de estar em movimento. Para mim, o movimento traz oportunidades. Traz. O movimento né? tá sempre. A oportunidade tá lá fora, não dentro de casa. Eu não sou uma pessoa que eu não consigo ficar muito tempo presa, então eu quero estar sempre buscando, quero estar, né, andando por aí. E o meu maior erro é realmente ser centralizadora. E faz parte né? do jogo. Isso aí todo mundo tem. Isso aí bota na minha conta também. Então, esse aí é o maior defeito. Caminhando pro nosso final da conversa aqui, confesso que eu queria passar a manhã inteira conversando aqui, porque eu acho que, né, a tua história, as coisas que você trouxe de conversa pro nosso empreendedor. Aqui a gente tem do pequeno, do médio, do grande empresário, e todos eles passaram por várias dores. O grande desafio de passar pro mercado, né, digital, eu vejo isso todos os dias nas minhas visitas. O nosso empreendedor ainda tem uma dificuldade muito grande, ainda tem um receio muito grande, ele acha que isso vai passar, que isso não existe. E eu adorei essa tua frase, falou assim, cara, continua pensando assim que o teu concorrente vai te atropelar. Vai te atropelar. E quando vê é tarde, né, não tem volta. Então assim, o mercado digital, ele não é uma promessa, ele é uma realidade e talvez ele seja a única verdade que a gente tá vendo hoje no dia a dia, porque o resto tudo pode cair por terra. Então acho que a grande lição que a gente vai deixar aqui pro nosso empreendedor é isso, cara, olha para esse mercado de verdade, porque o nosso... mente aberta, mente né? aberta. Mente o nosso aberta. Consumidor mudou. Mudou e vai continuar mudando completamente. E quando você for pro digital, vai mudar a cada semana eu acho que muda. Eu não vou nem falar semestre, a cada semana, né? Muda muito. Cara, é incrível. E assim, ó, e a quantidade de acesso. Eu acho que isso é diferente, né? O nosso consumidor ficou mais exigente porque ele tem muito acesso. Muita informação, cara, muita coisa. É a era da informação, Exato. Né? Então... E a gente tem que aprender a usar esses dados, essa informação, para atender ele da melhor maneira possível. Para deixar aqui, Elô, pra gente finalizar, eu queria que se você pudesse deixar uma mensagem pro nosso empreendedor, uma mensagem pro nosso telespectador que, cara, tá passando por dificuldade, tá matando um leão por dia, tá desviando das antas, tá correndo pra caramba e tal. O que a Elô deixaria para esse empresário, para que ele saia desse nosso podcast inspirado e possa dizer, cara, vai dar certo? Qual o recado que a Elô queria deixar para esse pessoal? É assim, ó, de ter a mente aberta, de usar a tua criatividade, né? Ter a mente aberta de aceitar desafios novos, de aceitar que aquele modelo antigo hoje, talvez ele não tá performando mais, olhar o universo que tá ao teu redor, né? Então, assim, eu tento fazer hoje as coisas com muita criatividade, com muita leveza, aberta para inovação. Se a gente precisar mudar amanhã a nossa história, mudar os caminhos, a gente vai mudar. Então, eu acho que o recado que eu daria é ter a mente aberta, as coisas mudaram, né? A forma de comunicação mudou, ela está mudando constantemente. Então, se você tiver esse comportamento, né, de absorver as coisas, aceitar que aquele teu negócio lá atrás, hoje, talvez não seja o melhor modelo, que o modelo hoje né, é um modelo diferente, com certeza você vai conseguir entender o varejo hoje, que é a área que eu trabalho, de uma maneira melhor. Elô, tem duas coisas que eu também queria
deixar de registro aqui, que eu acho que você falou e me pegou bastante. Eu acho que o empreendedor tem que olhar para isso. Primeiro, lavar o seu ego. Lavar o Cara, ego. isso Lava marcou. o ego, deixa ele de lado. Isso, é mais ou menos, né, aquele golden que quando a gente dá banho ele se encolhe, e a gente precisa fazer isso, né? Ou seja, lavar o nosso ego para encarar a realidade. Exatamente. Eu acho que isso é fundamental. E tem uma frase que eu carrego comigo na vida e você é prova disso, né, Lu? O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar até lá. Exatamente. E a gente precisa ter esse reconhecimento de entender que as coisas mudam. Tudo muda o tempo todo. A Júlia usa uma frase que me faz refletir todos os dias, que diz o seguinte: nada é fixo, nada é permanente. Não, tudo está em constante. A vida está em constante. E como o teu negócio não vai estar mudando também? Se a vida ela muda, né? Se as coisas elas mudam. Se as pessoas mudam, como é que o teu negócio não vai mudar? O teu negócio vai mudar também, né? Então Elô, acompanhar isso. Obrigado pelo papo. Imagina, eu que agradeço. Sensacional, conversa maravilhosa, eu fujo de podcast. leve. Conseguimos fazer então. Né? Era um sonho nosso aqui desde que a gente montou o podcast, né? A gente sempre falava, pô, acho que a Elô é a pessoa que vai trazer verdade, vai trazer inspiração, né, para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Então, obrigado por, né, estar à disposição, tirar do teu tempo aí, que, né, é um agito considerável. Para nós, né? E que a gente possa ainda ver histórias e mais histórias como a sua, de sucesso, de alegria, e saiba que você tem aqui um grande fã, tá, Elô? Obrigado por tudo. Obrigada, gente. Quero a câmera aqui, né? Isso. Quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, trazer um pouquinho a minha história. E se eu puder ajudar meio que minimamente possível, né, para mim já tá valendo muito. Obrigada. Elô, fala para nós aí como é que a gente acha nas redes sociais, que eu acho que é legal. Por mais que, né, tá bem espalhado, mas fala pra gente como é que acha. É @clea.store no Instagram, a mesma coisa no TikTok, e o meu Instagram pessoal é Heloíse Frasson. Me segue lá. Obrigado, Elô. Obrigada. Pessoal, aqui mais um episódio do OperaCast, hoje sensacional, com uma pessoa que todos nós aqui adoramos. Foi uma conversa super leve e espero que a gente possa ter inspirado você no seu dia a dia. E não esqueça, lave o seu ego. Um abraço. Isso aí.